O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que está nos Estados Unidos, vai discursar daqui a pouco no Congresso americano. O premier israelense viajou ao país em busca de apoio na guerra contra os terroristas do Hamas. Amanhã, Netanyahu tem uma reunião com o presidente Biden e já na sexta viaja para a Flórida para se encontrar com o candidato republicano Donald Trump. Inclusive, a gente tem algumas imagens ao vivo que você confere agora. A gente segue ao vivo, direto em Washington, D.C., agora para conversar com o economista e professor da Universidade George Washington, Maurício Moura. Professor, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. Como é que repercute, né, essa presença de Netanyahu aí em Washington, D.C.? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. É uma presença, obviamente, que ela... Acho que nós perdemos... Agora acho que voltou, professor. Pode complementar, por favor, e seja bem-vindo mais uma vez. Então, boa tarde, obrigado pelo convite. É uma presença que, obviamente, ela cria algumas polêmicas aqui, principalmente entre os congressistas mais polarizados, tanto do lado republicano quanto do lado democrata. Obviamente que ele tem um grande apoio no Congresso americano, tanto é que ele vai discursar lá, mas a gente tem membros aí, principalmente do lado democrata, que não vão assistir lá o discurso dele, obviamente, porque são críticos à maneira com que Israel tem conduzido aí a questão de Gaza, né? Agora, a gente vai conferir, inclusive, informações sobre as eleições americanas. Curado da Covid, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai fazer um pronunciamento nessa noite sobre por que desistiu da candidatura. A vice Kamala Harris, que já tem apoio no Partido Democrata para concorrer contra Donald Trump, falou a eleitores de Milwaukee, no estado de Wisconsin. Kamala disse que os próximos 100 dias até a eleição serão de muito trabalho. A vice-presidente voltou a atacar Trump e desafiou o republicano a comparar o histórico de cada um. Trump foi rápido. Disse à imprensa americana estar absolutamente preparado para debater com a democrata. A campanha do republicano também apresentou uma queixa à Comissão Eleitoral Federal contra Joe Biden e Kamala Harris. O partido acusa os democratas de transferência ilegal de fundos. Isso porque Kamala recebeu o equivalente a 500 milhões de reais em doações que foram feitas à campanha de Biden. Como a vice-presidente fazia parte da chapa de Biden, os democratas afirmam que a situação não desrespeita a lei. Pois é, professor, agora a gente falando sobre essa corrida à Casa Branca, né? Esse caminho da Kamala Harris em relação às doações de campanha, como é a sua avaliação, uma vez que ela faz parte da chapa de Joe Biden? Bom, todos os juristas que eu consultei aqui em Washington falam que não tem a menor dúvida que o recurso pertence a Kamala Harris, né? Obviamente que o lado republicano tem que criar um ruído aí, eles estão fazendo mais um jogo político aí de narrativas do que qualquer embasamento legal. Esse dinheiro é da chapa e ela vai poder utilizar esse recurso para a campanha dela. Acho que não, é um consenso aqui entre os especialistas. Agora, professor, a gente destaca, né, que o presidente deve fazer um pronunciamento ainda hoje para esclarecer a desistência. Foi algo, inclusive, ele já havia anunciado no domingo que ia falar à nação nessa semana ainda, mas o fato é que todo mundo já entendeu os motivos e tanto é que a Câmara recebeu apoio e bastante apoio num tempo, inclusive, considerado curto, né? Sim, eu acho que é importante entender que a maior pressão que ele sofreu foi política. E foi uma pressão que o argumento para ele ter sido candidato em 2020 foi o mesmo argumento que as pessoas aqui de Washington o pressionaram, a política aqui de Washington pressionou para ele sair. Que não é só a eleição da Casa Branca que estava em risco, eram as eleições embaixo, né, do Senado, da Câmara, de governadores. Em 2020, o Partido Democrata temia que ter o Bernie Sanders como candidato a presidente pudesse prejudicar todo o partido. E a sensação estabelecida era essa, que a continuidade do Biden ia prejudicar a reeleição ou a eleição de diversos grupos políticos. E essa pressão política, justamente porque todo mundo estava interessado nas suas próprias reeleições, na sua própria eleição, acabou derrubando a candidatura do Biden. E como você mesmo falou, né, fez com que houvesse uma aglutinação histórica. Nunca
uma candidata ou candidato democrata recebeu tanto apoio num espaço tão curto de tempo, justamente porque está todo mundo envolvido nas suas próprias eleições, né? Exatamente. Inclusive, o senhor acompanhou de perto, né, toda a movimentação dos republicanos. Eles já previam, né, que algo nesse sentido pudesse acontecer, ou seja, o Biden desistir para abrir caminho para Kamala Harris. Sim, a convenção da semana passada, a minha sensação conversando com os delegados e ouvindo os discursos foi que eles já estavam preparados para enfrentar a Kamala. Por outro lado, foi interessante que quando isso se materializou, a campanha do Trump parece que foi pega de surpresa, né? Agora eles estão reconstruindo aí as narrativas, os pilares de ataque, enfim. Mas o fato é que existiu uma percepção estabelecida que o Biden ia desistir. O próprio Trump, no discurso dele, que foi um discurso muito longo, só citou o Biden uma vez. E agora o problema dos republicanos é fazer com que essa eleição não seja sobre o Trump, né? Se as pessoas vão querer a volta ou não do Trump. O Trump é uma figura ainda altamente rejeitada. E do lado do Trump, eles vão fazer com que essa eleição, tentar fazer com que essa eleição seja sobre a má avaliação da gestão do Biden e da Harris. Então, eles tinham dois pilares de ataque, né? A gestão mal avaliada do Biden e a idade do Biden. Um deles agora não faz parte mais do contexto, porque agora o Donald Trump passou a ser o candidato mais velho da história. E do lado da Harris, ela vai tentar aglutinar uma coalizão de eleitores anti-Trump, que estava desmobilizada em função do Biden e da capacidade cognitiva do Biden mental em ser candidato e continuar na presidência. Pois é, o senhor falou agora há pouco, professor, sobre essa questão de mudança de estratégia, de discurso, né? E um dos pontos, certamente, é a idade, porque agora, realmente, o Trump passou a ser o candidato mais velho. Além desse ponto, quais outros o senhor acredita que vão ser adotados a partir de agora pelos republicanos? Eu acho que vai ter uma ênfase muito grande na má gestão da imigração, inclusive porque a vice-presidente teve um protagonismo, aí, principalmente no começo do governo. Eles vão continuar batendo numa questão que é muito relevante para os americanos, que é a inflação, né? Principalmente nos estados que eu chamo de pêndulos, né? Ali, eu sempre acreditei que Nevada, Geórgia, Arizona, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan iam decidir a eleição. Eu continuo acreditando nisso. E esses estados, principalmente do meio oeste, sofreram muito com a inflação nos últimos 4 anos. Então, esse vai ser o pilar principal. E, claro, né, vai ter ataques pessoais à Kamala, inclusive, assim, infelizmente, pelo fato dela ser mulher também. Então, esse eu acho que vai ser o pilar aí da estratégia republicana, né? Professor, mas nesse tempo todo, de domingo para cá, Kamala Harris ultrapassou o republicano Donald Trump em uma pesquisa de intenção de voto divulgada nesta terça-feira, uma das primeiras desde que Joe Biden se retirou pela reeleição. Vamos lá. Segundo uma pesquisa Reuters Ipsos, realizada 2 dias após a desistência de Biden, Kamala aparece com 44% das preferências, uma vantagem de 2 pontos sobre Trump. Na semana anterior, Kamala e Trump estavam empatados com 44%. O desempenho da vice-presidente nas pesquisas, beneficiado pelo entusiasmo causado pela mudança na campanha democrata, indica que ela neutraliza o impulso geralmente recebido pelos indicados nos dias seguintes à nomeação oficial pelo partido. Em outra pesquisa, feita na segunda-feira, Trump superava Kamala por 1 ponto percentual com 46%. Segundo a enquete, 87% dos americanos consideram correta a decisão de Biden de abandonar a campanha. Para 41%, a atitude do presidente aumenta as chances de vitória dos democratas e 24% disseram que diminui. Segundo uma média de pesquisas compiladas pela Real Clear Politics, Trump mantém uma vantagem de 1,6% sobre Kamala. E Kamala Harris participou agora há pouco de um comício no estado americano de Indiana. A visita de Kamala ao estado já estava programada antes do presidente Joe Biden anunciar a desistência da corrida eleitoral. Ela voltou a agradecer Biden e falou também sobre um possível mandato à frente da Casa Branca. Durante o discurso, ela disse, abre aspas, neste momento acredito que enfrentamos uma escolha entre 2 visões diferentes para a nossa nação. Uma focada no futuro
futuro, outra no passado. Com seu apoio, estou lutando pelo futuro da nossa nação, fecha aspas. Inclusive, né, professor, ela fez uma pergunta também, dizendo que país a gente quer. Então, acho que ela vai bater muito nisso. Também falou em outro momento que ela está disposta a comparar o passado dela com o de Donald Trump. Bom, vou fazer 2 pontos aqui. O primeiro é que as pesquisas ainda elas refletem o cenário nacional, do cenário do país inteiro. E, obviamente, elas mostram um empate estatisticamente técnico, que seja um ponto para baixo, um ponto para cima. E todo mundo sabe que, como os Estados Unidos é um colégio eleitoral, isso importa muito pouco, porque o importante é ganhar nos estados que estão realmente em disputa. Então, eu sugiro aí aos telespectadores ficarem muito atentos às pesquisas que vão sair a nível estadual, principalmente nos estados que eu mencionei. Em relação à campanha da Câmara, eu concordo, ela já está fazendo contrastes, né, entre ela e o Donald Trump, o contraste que é o velho contra o novo, o contraste justamente dela ser uma promotora e ele ser um condenado, e o contraste dessa coisa de passado e futuro, né? Então, ela já começou a fazer o contraste e, obviamente, são os atributos aí que são mais óbvios para os eleitores, né? Professor, em relação ao vice, seria um outro ponto muito importante nesse momento? E mais, na sua avaliação, o Trump se antecipou ao anunciar o nome de um candidato a vice tão jovem? Bom, eu acho que o Trump, eu percebi isso na convenção, tá? Existe uma confiança muito grande dos republicanos que eles iam ganhar a eleição, ou vão ganhar a eleição. E a escolha do Trump foi uma escolha pessoal, acho que pelo critério de alguém que vá ser fiel às ideias dele. E nesse ponto, acho que ele escolheu a pessoa certa, porque o Jed Vance, que é o senador por Ohio, ele abraçou a agenda do trumpismo e foi eleito abraçando a agenda do trumpismo. O problema disso é que não foi uma escolha eleitoral, né? Porque ele não traz um voto para o Trump, porque tirando o fato que ele é mais novo, ele tem as mesmas ideias, tem um mapa eleitoral idêntico. Geralmente, quando você escolhe um candidato a vice, você busca uma complementariedade eleitoral. O Trump fez isso em 2016, quando ele escolheu o Mike Pence, que era um conservador muito diferente do Trump. Então, do lado da Câmara, agora acho que ela tem a oportunidade de escolher um vice que vai complementar e vai ajudá-la a trazer voto, onde eu acho que ela tem mais fragilidade, que, por exemplo, são esses estados do meio oeste, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Então, a expectativa é que ela traga alguém que vai ajudar ela nesses estados pêndulo, né? E a gente vai seguir acompanhando de perto. O professor falando ao vivo, direto de Washington, D.C. Muito obrigada pela análise, foi muito bom te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, bom trabalho.